ministrar uma breve palavra ao Senhor, que o Senhor me deu. E eu quero dizer para vocês, lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Lá no Novo Testamento. E eu quero dizer para vocês, querido, que eu acredito que o que o pastor Bruno está lá vivendo no retiro é um momento muito especial na vida dele como homem de Deus, como filho de Deus. Mas está nos envolvendo esse final de semana uma atmosfera diferente. E eu queria passar isso para vocês, né? Ontem, durante todo o dia, eu estava ministrando com as mulheres lá em Guapimirim e eu senti a presença de Deus de uma forma muito especial, de uma coisa nova, assim, como se Deus estivesse manifestando algo como do extraordinário dele. Né? Na sexta, eu senti muita presença de Deus ali no momento que nós estávamos no momento de festa com uma irmã aqui da igreja. O cuidado de Deus, né? Eu olhava para as pessoas assim lá na festa e eu já amava as pessoas assim como se eu tivesse muito tempo pastoreando essa igreja. E eu falava, Jesus, só tem alguns dias. Vai fazer um mês essa semana, né? E aí ontem foi uma atmosfera muito tremenda. Então eu quero dizer para você que hoje eu estou descalço aqui, porque o Espírito Santo está falando para mim assim, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. E eu uso sapato e você usa sapato porque é um padrão lá do mundo. E eu não estou aqui para vestir padrão do mundo, eu estou para vestir o padrão de Jesus. Então eu quero te pedir perdão se eu estou constrangendo você. Mas eu quero fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Amém, igreja? Então hoje eu estou aqui para ser boca de Deus nessa terra, na vida de vocês. Amém? 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, apenas um versículo. 17. Esse todo mundo gosta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Sem orai, sem. Olha para o irmão da direita e da esquerda e diga para ele orai sem cessar. Aleluia! Oh, glória! Oh, Deus, não há coisa melhor na vida do crente que orar. E essa, querida, é a chave que nunca falha na vida do crente. Essa é a chave que eu e você temos a certeza que ela vai abrir portas. E ela vai fechar portas também. Quando você estiver precisando fechar uma porta, você precisa ter acesso a essa chave no mundo espiritual e fechar uma porta. E quando você estiver precisando abrir uma porta, você pega a chave no mundo espiritual e você abre aquela porta. Você entende isso, igreja? A palavra de Deus nos ensina isso. Porque muitas chaves abrem muitas portas e fecham muitas portas. Mas aquela que é designado para que a sua vida tenha uma vida de felicidade, ela vem do céu. A chave que hoje o Senhor quer que eu e você tenhamos na mão, é uma chave que o mundo não pode te dar, que chaveiro nenhum pode fazer cópia. Parece até versinho encomendado, né? Mas a verdade é essa. O segredo está em memorizar quem é o dono dessa chave. Quem é que manuseia essa chave e tem acesso direto àquela porta que você precisa abrir. Eu vi aqui algumas irmãs com o chaveiro bem cheio de chave, né? E principalmente... Nem vou falar, né, gente? Os nossos cuidadores, né? As pessoas que cuidam da nossa igreja. Porque eles abrem e fecham as portas o tempo todo. E é impressionante como eles sabem certinho a chave. Se ele me entregar, eu fico horas e não vou abrir porta nenhuma. Mas eles abrem todas e é muito rápido. É verdade ou é mentira? E no mundo espiritual é desse jeito. Se eu quiser abrir uma porta no mundo das finanças, eu vou ficar ali horas e horas se eu não tiver acesso ou acesso direto ao dono daquela porta, para que ele abra aquela porta e que eu tenha acesso direto àquilo ali. É igual você saber o segredo de um cofre. Você precisa ser o dono do cofre, ou a pessoa responsabilizada pelo cofre. Amém, igreja? No mundo espiritual não é diferente. Isso por quê? Porque o Senhor nos faz acordarmos e a sermos vigilantes quanto àquilo que o diabo está tentando roubar de nós.
Lá no Rio de Janeiro eu tinha uma fobia de ficar preocupada de todas as portas estarem fechadas, as janelas estarem trancadas. Por quê? Porque o ladrão. Por quê? Porque o assaltante poderia chegar. Graças a Deus nunca passei por isso, para a glória do Senhor. Mas quando eu era nova, várias vezes aqui, acontece muito aqui no bairro São Pedro também, porque minha sogra me conta, as pessoas pulavam para roubar bujão de gás, tênis, e a gente ouvia o barulho pelo quintal. Derrubava alguma coisa e aí ficava com medo. Meu Deus, é ladrão. Já aconteceu isso com alguém aqui na igreja? Com 2 pessoas, e algumas, meu Deus, muitas pessoas. E eu me lembro uma vez que era eu, minha mãe e minha irmã, né? A gente não tinha o meu pai. Meu pai já é separado da minha mãe. Aí, minha mãe gritava assim, amor, tem um barulho aqui. E a gente não tinha marido dentro de casa, não tinha homem dentro de casa. Aí a gente gritava, aí minha mãe falava assim, chama seu pai, chama seu pai. Eu, pai, pai. Tipo assim, voz alta, para que o ladrão achasse que tinha um homem dentro de casa. Mas, na verdade, só Jesus, irmã, que morava com a gente. Naquela época a gente era convertida, porque não tinha homem ali. E isso traz traumas na nossa alma, traz aflições na nossa alma. Só da gente imaginar que algo de ruim pode acontecer, que um ladrão está tentando entrar na sua casa, o que você sente? Insegurança, medo, aflição, agonia. Você quer se armar, você quer tentar se proteger, você quer tentar proteger a família, não é verdade? E no mundo espiritual, o Senhor fala para mim e para você, isso também acontece. Virão os medos, virão as aflições, os problemas. O ladrão está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos roubar de dia e de noite. E é a hora que nós precisamos ter acesso direto ao dono e chamar ele para junto e orar. Orar é a maneira de nós entendermos que as coisas podem ser deliberadas e podem ser fechadas. Vocês sabem, eu acho que ao longo nós vamos contando, mas há 2 anos e meio atrás, eu estava grávida e quando eu estava com 16 semanas, o bebezinho parou o coração do neném parou de crescer, parou de se formar e as veinhas do neném. E aí o médico virou para mim e falou, Ludmila, a sua gravidez acabou aqui. E foi um choque, porque a gente não estava esperando aquele bebê. E ao mesmo tempo, a gente queria, quando eu descobri que eu estava grávida, eu queria muito aquele bebê. Eu achei que aquele bebê veio presente do céu para mim, que o Senhor mandou para mim. E eu fiquei muito feliz com aquele bebê. Eu, meu filho, o Esdras, o Isaac e o Bruno. E foi muito traumático, porque eu levei o Esdras e o Isaac para fazer a ultrassonografia do coraçãozinho, aquela morfológica. E quando a gente chegou lá para fazer a morfológica, o Esdras e o Isaac tudo com o celular assim, filmando, sabe? E a médica falou assim, Ludmila, sua gravidez acabou aqui. Meus filhos assistindo, todo mundo junto, eu, o Bruno e o Esdras. Quando eu saí do consultório, eu fui para o banheiro e eu fiz uma oração. E eu falei, Senhor, tu me deste e tu tem toda a autoridade para tirar. Mas se for da tua vontade, que esse bebê, que esse coraçãozinho volte a funcionar. Se não for, tudo que vier nós vamos passar junto. E eu saí dali muito em paz. Quando cheguei na igreja, a igreja ficou... Todo mundo queria clamar, todo mundo botando a mão na minha barriga. Vamos profetizar, esse coração vai ficar curado. Se for necessário uma cirurgia, não é assim? Não é, igreja? Igreja não é assim, a gente nunca desiste, amém? E aí o pessoal começou a clamar pela minha barriga e orar. E eu fiquei mais 1 mês fazendo exame, esperando para ver o que ia acontecer com o bebezinho. Para o meu organismo mandar algum sinal de rejeição, para o bebê mandar algum sinal de que ele não estava sendo formado direitinho. E eu não conseguia passar daquele processo, ou aborto retido, ou vida e vida em abundância. E aí eu tive uma palavra que está lá, que o Senhor me deu. E Ele diz, a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu e Deus, na poltrona da minha casa. E aquele dia eu entendi que eu precisava entregar aquele bebê ao Senhor. E aí, com 18 semanas, querido, foi muito forte, foi muito impressionante. Hoje, vocês estão olhando para uma mulher curada. Mas naquela época, eu sofri muito.
porque eu não queria abrir mão daquele bebê. E o bebê continuou gerando, cresceu, a minha barriga ficou enorme, porque eu não renunciava àquele bebê. E o meu corpo mandava sinal de que o bebê estava vivo, mas o bebê não tinha coração mais. E aí eu orei ao Senhor naquela manhã, na minha devocional, e eu entreguei aquele bebê ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu entrego esse bebê a Ti. E eu fui para a igreja trabalhar. E eu estava fazendo um gabinete, era mais ou menos umas 2h30 da tarde, quando eu comecei a sentir as contrações e eu abortei. Eu tive um aborto espontâneo do neném. Naquele mesmo dia, eu fui para o hospital, aí aconteceu algumas coisas, eu fiquei internada. Enfim, queridos, o Senhor recolheu aquela criança. Porque é do Senhor, amém? E o Senhor me deu uma palavra, me deu uma promessa. Eu quero que você tenha muitos filhos. E eu falei, Senhor, então não vou fechar a madre. Vou deixar na tua mão, amém? E aí, eu fui, não tomei mais remédio, fiquei no Senhor, fiquei sendo curada, fiz tratamento, porque o médico descobriu que eu tinha um problema, que eu tenho uma endometriose crônica, enfim. A Lana veio e nos trouxe a alegria. E além de ser mais um bebê, ainda veio uma menina. E aí que eu vi que o Senhor, Ele cuida de nós. Mas eu entendi no mundo espiritual que quando o Senhor nos dá uma ordem, nós devemos entregar. Quando o Senhor manda, a gente tem que obedecer. Enquanto eu não ouvi Deus, eu estava ouvindo vários médicos, várias pessoas, eu não tinha entregado aquele bebê. Mas no dia que eu orei e eu entreguei aquele bebê, o Senhor me curou para a glória de Deus. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas, Senhor, por isso? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque, queridos, oração não é ser egoísta. Oração é ensino. Oração é veredas. Veredas são pastos verdejantes, veredas abertas do Senhor. São projetos de Deus. Oração é caminho certo. Oração é justiça. Oração é armadura. Oração é arma certa. Oração, querida, é testemunho de vida. Oração é andar com Deus em todo o tempo. Em todas as coisas. E a gente precisa entender isso no mundo espiritual. Muitas das vezes, quando eu comecei o meu ministério, eu gostava muito de orar pelas pessoas no momento de arrependimento, no momento de confessar os pecados. E eu entendi no mundo espiritual de que aquela pessoa ela precisava deliberar isso com a sua própria boca. Porque a Bíblia fala que nós precisamos, Miqueias fala muito sobre isso, que o orgulho e o egoísmo tornam as pessoas fechadas. E a gente precisa deliberar isso como profeta de Deus, porque o diabo tem que ouvir de você o desejo do teu coração, porque aí você vai pisar na cabeça dele e você vai dizer, diabo, você não tem poder sobre a minha vida. Agora, quando a gente fica barganhando com Deus, a gente fica pedindo para o outro orar, porque você não tem o quê? Coragem de falar a verdade para Deus. É verdade ou é mentira? Já viu aquele crente que não tem coragem de falar a verdade para Deus? Aí ele pede para o outro orar, porque o outro não conhece o podre que está o coração dele. Às vezes o coração está tão podre, que você está precisando se arrepender e confessar o pecado. Aí você não quer fazer isso. Não, imagina. Pastor, eu tenho 30 anos de convertido, eu vou confessar o pecado de quê? Só que a verdade é que você tem que ir para o pó, você tem que se humilhar, você tem que se envergonhar das coisas erradas que você tem feito. E aí é você que tem que orar. Porque quando você ora, você abre uma porta no mundo espiritual. Ou você fecha um passado que tem te condenado. Eu não sei hoje, querido, qual porta que você precisa abrir na sua vida. Mas o Senhor quer fechar a porta de pecado, a porta de passado, a porta que tem roubado o fluir do rio de Deus, a porta que o diabo tem encontrado na sua casa, para vir trazer maldição, para vir trazer tormenta, medo e aflição. A verdade é essa, que muito crente deixa aquelas portas antigas, que tem uma porta e tem uma portinha que abre. Para ver a pessoa, é tipo olho mágico, Só que na verdade, aquela portinha que o diabo gosta. Porque você acha que fechou a porta para o mundo espiritual, fechou a porta, mas aquela portinha lá, que é só, às vezes, o diabo fazer um pã, ele consegue entrar. Então, que nessa manhã, você entenda que no mundo espiritual, orai sem cessar. Orar com relacionamento contínuo com Deus, guardando a sua casa, guardando os seus familiares, guardando os seus filhos, guardando as suas finanças,
guardando, querido, as riquezas espirituais que você tem conquistado no mundo espiritual. Os seus dons, os teus talentos. Nós precisamos exercer a nossa fé diante da palavra e verdadeiramente diante do nosso testemunho de vida. E é isso que o Senhor chama a igreja hoje. Ore mais. Nós oramos ainda é pouco. Se entregue na oração. Tenha momentos prazerosos de oração com Deus. Exercício de oração. Não há, querido, nenhuma chave tão perfeita como a da oração que vai falhar na sua vida espiritual. No mundo espiritual da sua casa, no mundo espiritual da igreja, no mundo espiritual que o Brasil precisa. O Brasil precisa que a gente entenda o mundo espiritual da oração e que a gente ore, né, com convicção, com decretos de Deus. Então eu quero te convidar, em nome de Jesus, a nunca deixar de proporcionar a você, como homem de Deus, como mulher de Deus, a igreja do Senhor e a sua casa, a chave da oração. Mesmo que você não entenda, se Deus mandou você hoje orar pelos seus filhos, faça isso. Mesmo que você não veja o que está acontecendo no coração da sua esposa não precisou falar nada. Deus mandou você orar por ela, ore por ela, homem de Deus. Nós não temos noção de como é importante quando o homem ora pela esposa. Porque ele é o sacerdote e ele abre o mundo espiritual. Às vezes eu estou agoniada, eu estou numa aflição e eu não sei nem porquê. E eu peço o Bruno para orar, eu falo, amor, ora por mim que hoje o negócio está esquisito. E Deus age, e Deus faz. Amém, queridos? Isso é muito tremendo. Então, eu poderia citar muitas passagens bíblicas e eu quero que depois você leia em casa, releia o Salmo 127. Porque é a casa edificada no Senhor. Né? E nós precisamos ter essa segurança em Deus, em todo o tempo. O Senhor abençoa a vida e o lar daqueles que oram, daqueles que exercem a chave da oração. Que nessa manhã você tenha livre acesso ao Pai, que você sinta seu coração livre, arrependido, quebrantado, em nome de Jesus. Mesmo assentados, assim diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Deus, nós queremos ter todo o entendimento, Deus, na nossa mente. Nós queremos ter todo o quebrantamento especial no nosso coração, para que a Tua glória venha nos curar. Nos justifica, Senhor, nessa manhã. Porque nós estamos muito longe daquilo que o Senhor requer de um relacionamento com Deus. Senhor, perdoa, Senhor, as vezes em que nós não temos orado como nós devemos. Perdoa, Senhor, as vezes em que nós não temos colocado a nossa casa, Senhor, guardada por Ti. Tu és a nossa sentinela. Tu és o Deus, Senhor, que nos guarda, que nos livra. E nós, Senhor, nessa manhã queremos nos comprometer em termos uma vida de oração. Querido Deus, dai-nos um mundo espiritual aberto, para que nós possamos estar, Senhor, verdadeiramente, Pai, sensíveis ao Teu Espírito. Que nós possamos orar quando Tu mandas, que nós possamos clamar quando Tu mandas, que nós possamos repreender enquanto Tu mandas. Querido Deus, fala conosco no profundo. Senhor, dá à Tua igreja, Senhor, uma vida de oração, uma vida de arrependimento, uma vida, Senhor, que possamos ser testemunhos vivos da Tua glória. Querido Deus, e eu te peço, fala conosco. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos, Deus, estarmos sensíveis ao Teu Espírito. E nós selamos, Deus, o nosso coração e a nossa mente a Ti nessa manhã. Continua, Senhor, falar conosco na escola dominical. Porque nós queremos aprender mais de Ti. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. A gente é que não sabe usar as coisas do Senhor, né? Poder de Deus. E eu quero pedir para a igreja, agora nesse momento em que nós vamos nos multiplicar, Regina, alguma diferença hoje? Tudo certo? Amém?
Então nós vamos nos multiplicar agora. Eu quero fazer mais uma oração de gratidão e para você ir. E eu queria pedir para que as mulheres que vão ficar hoje na sala das mulheres, que vocês permanecessem sentados rapidinho, antes de nós irmos ali para o nosso cantinho. Amém, mulheres? Hoje eu vou compartilhar um bate-papo pastoral com vocês. Os homens vão ficar com vontade de saber o que é, mas nós não vamos contar. E os adolescentes e os jovens também. Amém? Vai ser um prazer estar com as mulheres hoje. As professoras me deram uma oportunidade. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Você tem motivo de agradecer ao Senhor nessa manhã? Senhor, muito obrigada, Deus, pelo teu amor. Muito obrigada por nós estarmos aqui, Senhor, na tua casa, tendo liberdade de aprender de ti. Sela, Deus, as nossas casas, os nossos familiares. Senhor, os nossos queridos irmãos que estão, Senhor, trabalhando no retiro, que estão, Senhor, sendo guardados por Ti. Fala conosco no profundo, Senhor, e leva-nos a um nível mais profundo, Senhor, de intimidade contigo. Nós oramos e Te agradecemos. Dai-nos um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de paz, e que à noite, Senhor, nós possamos estar todos aqui, reunidos para Te adorar e Te bendizer. Em nome de Jesus, amém. Vai na graça e no amor, na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja?